A gente tem que considerar que antigamente existiam mais possibilidades da pessoa morrer antes de chegar aos 60, 70, 80 anos, né? Hoje em dia a expectativa de vida é muito mais longa, porque antigamente as pessoas morriam por doenças infecciosas, morriam por conflitos armados, por acidentes e mais uma série de problemas, uma série de doenças que hoje em dia tem cura, antigamente não tinha. Ou seja, a medicina avançou muito e isso ajudou as pessoas a terem mais longevidade. Mas isso não significa que as pessoas estão se alimentando melhor e elas estão tendo uma longevidade com mais qualidade de vida. Isso não quer dizer que os anos que foram acrescentados às vidas dessas pessoas estão com mais qualidade, porque hoje em dia as pessoas se alimentam de uma maneira muito mais precária do que antigamente do ponto de vista nutricional. Hoje em dia, a vasta maioria dos alimentos que estão na mesa das pessoas são de baixíssimo valor nutricional. E isso, claro, vai culminar numa série de doenças da modernidade, que estão fazendo as pessoas viverem, mas viverem com uma qualidade péssima. Embora o pré-diabetes seja um problema de resistência à insulina e, portanto, uma situação de dificuldade em metabolizar glicose, em 2008 uma declaração conjunta do Colégio Americano de Endocrinologia e da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos incentivou os médicos a tratarem os pré-diabéticos com remédios. Em 2010, a definição de diabetes tipo 2 foi ampliada para todos os efeitos, visando auxiliar o diagnóstico e tratamento precoces. Pode ser que tenha sido coincidência, mas 9 dos 14 especialistas do painel que fizeram a recomendação trabalhavam para algumas das maiores indústrias de medicamentos para o diabetes. Só a Associação Americana de Diabetes recebeu em 2014 de seus parceiros farmacêuticos mais de 7 milhões de dólares. Em 2015, o faturamento com vendas de medicamentos para o diabetes foi de 23 bilhões de dólares. Podemos controlar nossa glicose atuando na causa do problema sem efeitos colaterais, com boa alimentação e mudança no estilo de vida. Porém, esse tipo de conselho não é interessante. Vamos considerar duas pessoas com diabetes tipo 2, ambas com hemoglobina glicada de valores idênticos, 6,5%. Uma delas não toma remédios, a outra usa 200 unidades diárias de insulina. As situações até parecem idênticas, só que não. A primeira reflete um diabetes leve, enquanto a outra é um diabetes severo. O uso de insulina não transforma o diabetes tipo 2 severo em diabetes tipo 2 leve. Como diz Dr. Fang, os riscos cardiovasculares são completamente diferentes. Explicando um pouquinho sobre a hemoglobina glicada, ela é um exame que nós endocrinologistas utilizamos demais, porque serve para fazer diagnóstico de diabetes, acompanhamento se o diabético está bem compensado ou mal compensado, para saber se a pessoa tem mais risco ou menos riscos de desenvolver diabetes. O próprio nome já nos ajuda, hemoglobina glicada, ou seja, é a glicação, a união com o açúcar da hemoglobina, que é uma proteína das nossas hemácias, das nossas células vermelhas. Como essas células duram de 3 a 4 meses no sangue, a hemoglobina glicada reflete esse período de 3 a 4 meses da quantidade de açúcar que nós tivemos no sangue. Então, uma hemoglobina glicada abaixo de 5,7 é normal, entre 5,7 e 6,4 é risco para diabetes, e acima de 6,5 para cima já é um diagnóstico de diabetes. Esse é um exame muito importante. A gente só entende a gravidade disso usando alguns exemplos do dia a dia. Então imagina que você está com uma amidalite purulenta, tem bactérias se reproduzindo lá se multiplicando lá na sua garganta. E aí a consequência disso é que além de dor na garganta, você também começou a ficar com febre. E a febre traz muito mal-estar, né? Não só o aumento da temperatura, como prostração.
E aí você tem dois caminhos para uma amidalite purulenta. Você pode tratar os sintomas, então você está com febre e dor de garganta, você toma dipirona para aliviar esses sintomas da febre e verdadeiramente você se sente melhor depois de tomar a dipirona. Você tem a opção de tratar só os sintomas, então esse é um caminho. Apesar de você se sentir melhor e menos prostrado, a amidalite ainda está lá. As bactérias ainda estão se reproduzindo e o pus está aumentando na sua garganta. Então, tratar só os sintomas, o problema continua lá. Você está se sentindo melhor às custas de uma medicação. E você tem um outro caminho, que é realmente tratar a raiz do problema. Então, você pode sim e deve usar sintomáticos para aliviar durante o tratamento, mas você não pode perder de vista o foco principal, que é justamente utilizar antibióticos para matar aquelas bactérias que estão causando a infecção. Por quê? Porque se você não abordar a amidalite purulenta da maneira que resolva a causa, essa amidalite não vai parar de piorar, certo? Isso fica muito claro e fácil de entender para infecções agudas. Mas o tratamento do diabetes tipo 2, ele vem focado em controlar a glicemia, em controlar o açúcar do seu sangue como principal objetivo, né? Então, assim, se você focar apenas em resolver a glicemia do paciente, em controlar a hemoglobina glicada dele, em melhorar o açúcar do sangue do seu paciente, sem enxergar a verdadeira causa e atuar nela, você vai estar tratando o açúcar do sangue do seu paciente, a glicada pode até melhorar, mas o paciente pode não estar melhorando, o diabetes tipo 2 do paciente pode estar piorando. Por que isso é tão importante entender? Porque atualmente o tratamento do diabetes tipo 2, ele consiste em tratar um sintoma e ele ignora a causa. Por que eu digo isso? Porque nem todas, né? A gente tem várias medicações excelentes para tratar o sintoma da hiperglicemia, mas existem vários desses tratamentos para o diabetes tipo 2 que aumentam a insulina para uma doença que piora com o excesso de insulina. Então, nem todas as medicações preconizadas, recomendadas pelas sociedades atuais, são realmente tratamento para causa de base. Se a gente ignorar o principal motivo do diabetes piorar, que é justamente ir aumentando esses níveis de insulina a ponto de cada vez precisar de mais medicação, se a gente ignorar isso, a gente não vê a importância de orientar o paciente dele evitar os alimentos que pioram a doença dele, né? Então, se a gente conseguir enxergar a causa de base, a gente é capaz de falar, olha, a sua doença não tolera carboidratos refinados. Você vai melhorar a sua doença se você não comer o que você não tolera no momento. E progressivamente, quando o paciente evita o que ele não tolera, ele começa a melhorar. Lembrando que o diabetes tipo 2, ele melhora com o emagrecimento. Por quê? Porque o excesso de insulina provoca ganho de peso. Tem várias medicações atualmente utilizadas para o diabetes tipo 2 que aumentam o peso do paciente. Então, a glicemia pode estar ficando melhor, mas se o paciente está ganhando peso por conta da medicação, a doença dele está piorando, apesar dos sintomas estarem melhores, o que seria uma analogia parecida com melhorar a febre da amidalite, porém, o pus estar multiplicando na sua garganta. Então, isso é importante a gente entender, porque atualmente a gente já tem uma série de estudos de altíssima qualidade, inclusive meta-análises, mostrando que a abordagem de restrição de carboidrato, que é justamente o macronutriente que o diabético tipo 2 não tolera, essa superioridade no tratamento de restrição de carboidrato é a mais eficiente para realmente tratar a doença, e é por isso que ela é tida como a superior, a abordagem superior, porque esse é o único tipo de tratamento, o não sintomático, em que o paciente tem melhora dos sintomas e diminuição de medicamentos. Se a glicemia do paciente está ficando melhor, com mais medicações, e ele não está emagrecendo, ele pode até estar melhorando a glicemia dele, mas ele não está ficando mais saudável. Ao passo que um paciente que começa a restringir carboidrato, emagrece, diminui as medicações, inclusive melhora outros sintomas da síndrome metabólica, também dependentes de excesso de insulina. Então, por exemplo, o paciente melhora a pressão arterial dele, precisa diminuir
medicações para pressão arterial, ele controla os triglicérides, ele perde peso, ele melhora a apneia do sono e juntamente ele tem uma redução da hemoglobina glicada e precisa de menos medicamentos, a gente sabe que esse paciente realmente está ficando mais saudável. Hoje em dia, já a Sociedade Americana de Diabetes, a europeia, já reconhecem, né, já há algum tempo reconhecem que a dieta de baixo carboidrato é a melhor recomendação nutricional que se possa dar para um diabético. Mas, infelizmente, alguns órgãos oficiais, inclusive aqui no Brasil, ainda continuam preconizando o que a gente chama de uma dieta geral, uma dieta que contém carboidrato, proteína, gordura, sais minerais, vitaminas, sem muito controle do carboidrato, como, por exemplo, incluir 60% de carboidrato na dieta dos diabéticos, né? Isso não faz muito sentido. Vamos lembrar que o diabetes é uma doença de intolerância ao carboidrato. Então, como que nós vamos dar para eles algo que eles não toleram, né? Então, uma dieta de baixo carboidrato é sim a estratégia melhor nutricional para um diabético. Because the general recommendations are to tell patients with type 2 diabetes to consume 40 to 65 grams of carbohydrates per meal, plus more at snacks. Trust me on this. That's a lot of carbs. And remember what's going to happen to glucose and insulin, blood sugar and insulin, when we eat them? Yes, we are essentially recommending that they eat exactly what's causing their problem. Because at its root, diabetes is a state of carbohydrate toxicity. Se nós avaliarmos historicamente, antes da década de 20, ali sensivelmente até 1922, nós vamos avaliar que toda a prescrição e todo o controle de diabetes, ele focava muito na parte da alimentação, na parte da dieta. E o que era feito antes de 1922? Era essencialmente prescrito ao paciente que reduzisse todos os alimentos que fizessem picos de glicemia, que fossem ricos no fornecimento de glicose, que fizessem picos de insulina. Então, reduzir todos esses alimentos. Basicamente o que era prescrito era algo semelhante a uma alimentação low carb, né? Como a gente conhece no formato de hoje, e essa era a forma mais eficiente que na altura havia de fazer o controle do diabetes tipo 2. A insulina passa a poder ser comercializável. Então nós conseguimos fazer uma injeção, uma administração de insulina feita em laboratório e reduzir o impacto do carboidrato. A partir dessa altura é feita uma mudança totalmente drástica na abordagem e progressivamente de ano para ano e de década para década nós vamos ver um aumento de aconselhamento de consumo de carboidrato, quase 10 vezes se formos comparar a hoje. Porquê? Porque existe insulina para vender, existe insulina que se pode administrar. Olha, em relação ao diabetes, o que mais me intriga é a percepção da doença como um todo. Porque, pelas diretrizes, o problema do diabetes é a gordura. Você pega um plano alimentar pelas diretrizes, ele tem um monte de carboidrato, tem várias refeições por dia e tem pouca gordura. E é uma estratégia alimentar que vai aumentar muito a produção de insulina, né? E diabetes tipo 2 é uma doença do excesso de insulina. Então, assim, uma coisa que me intriga é se há classes de medicamentos que vão justamente tirar a glicemia da corrente sanguínea do diabético para jogar para fezes e para urina, causando um monte de problema sério, de efeito colateral sério para quem, né, pro diabético que continua comendo lá carboidrato e açúcar. O diabético continua comendo o alimento que ele vai tomar um remédio para secretar depois aquela substância, aquele nutriente ali que ele comeu. Por que não tira isso na hora da dieta dele? Então, para que ficar tomando um remédio para tirar essa glicose se você pode simplesmente não comê-la? Um outro fator muito importante que está relacionado com uma estratégia de baixo carboidrato é que se você diminui o carboidrato da dieta, você tem um maior aporte de proteínas e de gorduras. Não quer dizer que dieta low carb é dieta hiperproteica, e sim que você vai substituir os macronutrientes da dieta, o carboidrato, por um pouco mais de proteína e um pouco mais de gordura. Quando a sua dieta tem mais proteína e mais gordura, você tende a ter mais saciedade. O que significa isso? Que você não vai precisar comer tanto e tantas vezes por dia
para ficar satisfeito. Não vai ter fome novamente tão rápido. Se nós formos pensar naquelas brincadeiras de dominó, que nós punhamos os dominós todos alinhados e fazíamos assim e eles tombavam todos. Vamos imaginar aqui uma coisa. Vamos imaginar que isto são 4 problemas, ok? 4 peças de dominós, 4 problemas. Um deles é a alimentação que me vai dar a riqueza de glicose e que me vai dar a consequência da insulina, e isto é o diabetes tipo 2. Então agora imaginem uma coisa. Se nós fizermos o efeito dominó, nós empurramos esta peça, consumimos o alimento rico em glicose e que vai necessitar da administração de insulina para retirar aquela corrente sanguínea e para otimizar a sensibilidade nas células para receber aquela glicose, e nós vamos, no fundo, em vez de fazer isto, né, a queda em cadeia, nós fazemos isto. Nós pomos aqui a insulina e fazemos um travão. Então o que é que a gente faz? A gente tem o problema, tem a causa, tem tudo, e pomos um travão para não agravar o diabetes tipo 2. Até aqui está tudo bem. Agora vamos ver aqui uma questão. Se nós sabemos que o diabetes tipo 2, a elevação da glicose na corrente sanguínea, a deficiente utilização e sensibilidade à insulina que o nosso corpo desenvolve, ele é causado pelo aumento constante do consumo de alimentos ricos em glicose, que se convertem em glicose, lógico. Então, porquê que se nós olharmos para o efeito dominó, ao invés de nós pormos um travão no fim do efeito, nós simplesmente paramos de fazer isto? Nós temos lá o efeito, não toca. Comemos uma alimentação normal, que não vai causar picos de glicose, que vai permitir ao nosso corpo ajustar novamente a produção de insulina, a sensibilidade à insulina e fazer a regressão, ou pelo menos melhorar o cenário do diabetes tipo 2. É assim tão descabido se nós pensarmos que poderá ser melhor resolver o problema e não adotar a administração de insulina para manter o problema na nossa vida? Há cerca de 10 anos atrás, eu recebi um diagnóstico de resistência à insulina, saí do consultório médico com uma prescrição de medicamento na mão e sem nenhuma ideia na cabeça do que, afinal de contas, o que era aquilo que eu tinha. Eu simplesmente recebi uma orientação para não abusar do doce. E eu tinha uma alimentação com uma base muito forte, uma carga glicêmica muito alta, né? Eu comia muitos grãos e eram grãos até integrais. Na minha cabeça aquilo era muito saudável. E a coisa evoluiu, eu fiquei quase pré-diabética e hoje, fazendo uma alimentação que realmente consome carboidratos de baixa carga glicêmica, que são os carboidratos que a gente tem uma absorção lenta, uma subida lenta da glicose, da glicemia, aí sim eu consegui fazer remissão e consigo manter, vamos dizer, análises excelentes, exemplares. Estou longe da pré-diabetes e estou longe, inclusive, da resistência à insulina, que foi uma condição que eu consegui tratar aí com menos de 30 dias de dieta, que foi fantástico. O que eu acho é que o paciente ele tem direito de saber, né, que ele tem caminhos, ele pode escolher um caminho de usar lá a medicação e melhorar um pouquinho a dieta dele, ou não mexer na dieta dele, ficar bem atento à medicação, mas ele tem que saber que é uma doença, diabetes é uma doença do estilo de vida, é uma doença que você conquistou com o que você come, você tem uma alimentação e isso provocou a diabetes. Então você tem que saber, é direito seu, de que você pode, no mínimo, fazer com que essa doença não seja progressiva. E você pode até tentar fazer uma remissão, que hoje já se sabe que com mudança de alimentação você pode tentar e pode conseguir fazer uma remissão. Então, essa escolha de continuar comendo a mesma coisa, tomar remédio, ou mudar o seu estilo de vida e tentar fazer uma remissão, é uma escolha do paciente, ele tem que ser informado disso. Quase nunca ele sabe disso. Muitas vezes ele sai do consultório médico com a informação de que ele pode continuar comendo de tudo, é só tomar a medicação certinha. E muitas vezes esse paciente é um paciente super bem intencionado que teria conseguido certamente fazer esse ajuste alimentar. Se nós vermos que antigamente nós tínhamos um estilo de alimentação em que tínhamos uma incidência de diabetes tipo 2, esse estilo de alimentação se modificou e veio a evoluir para cada vez mais consumo de alimentos que causam o diabetes tipo 2, então o que é que seria de esperar? Seria de esperar exatamente o crescimento que nós tivemos. Qual é que é aqui a grande questão e a grande dificuldade de as pessoas, os profissionais de saúde e das pessoas que não conhecem estes mecanismos de entender? É que nós não ficamos diabetes do dia para a noite. Pode haver uma janela de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos até, ok? Não só aplicada aos diabetes, mas aplicada a tudo na vida. Às vezes pode haver uma janela de 20 anos de iniciar o problema até a causa e efeito.
Então nós, quando mudámos a nossa alimentação na década de 70, e depois de país para país pode ter sido mais na década de 80 ou mais na década de 70, nós iniciámos um problema que não é imediato. Nós começámos a ter mais glicose na corrente sanguínea, fomos precisando produzir mais insulina, fomos desenvolvendo resistência à insulínica, fomos criando a incapacidade de lidar com essa resistência à insulina, fomos acabando por ter cada vez mais glicose na corrente sanguínea e fomos desenvolvendo o diabetes tipo 2. E, às vezes, entre o começo da mudança de alimentação até à epidemia, nós contamos com uma janela de 10 a 20 anos. Então não conseguimos relacionar diretamente. Agora, uma coisa é certa, se nós mantivermos esta linha de trabalho, de raciocínio, que é o carboidrato, o cereal, é a base da alimentação e tem que representar 60 a 70% da nossa alimentação, eu não tenho dúvida de uma coisa, esta linha só vai continuar a subir e os diabetes tipo 2 vão ser cada vez mais comuns. As pessoas acordam de manhã com amido e açúcar. Seus níveis de glicose aumentam, seus níveis de insulina aumentam e eles começam a cair. 2 ou 3 horas depois, elas fazem um lanche com amido e açúcar. E em seguida, um almoço com amido e açúcar, um lanche com amido e açúcar, jantar e lanche noturno com amido e açúcar. E toda vez que a insulina está começando a descer, nós aumentamos de novo. Dessa forma, a maioria das pessoas no mundo hoje em dia passam todos os momentos de vigília em um estado de insulina alta. Eu acredito fortemente que é porque comemos continuamente carboidratos refinados. O que é trágico além disso? O carboidrato é o único macronutriente que não é essencial para os humanos. E gastamos a maior parte do nosso tempo comendo a única coisa que não precisamos. E isso está nos deixando doentes, porque continua aumentando nossa insulina o tempo todo. Os aminoácidos são essenciais. Em outras palavras, proteínas são essenciais e precisamos comer para sobreviver. As gorduras são essenciais. Devemos comer gorduras para sobreviver. Mas não existe carboidrato essencial. Agora, glicose no sangue é essencial. Devemos ter glicose no sangue. Mas a razão dos carboidratos na dieta não serem essenciais é porque o nosso fígado produz toda a glicose que o nosso corpo precisa. Se precisamos de tanta glicose, mas não comemos glicose, se estamos jejuando ou em uma dieta com muito baixo teor de carboidrato, nosso fígado produz toda a glicose que precisamos. É por isso que os carboidratos na dieta não são essenciais. O carboidrato é apenas uma fonte de combustível e podemos produzir esse combustível de acordo com a necessidade, a partir do fígado. Se existe um vilão nessa história toda, com certeza não são os carboidratos da maneira que a natureza criou, quando a gente encontra isso nas frutas, quando a gente encontra carboidratos nas raízes, nos tubérculos. Não é esse exatamente o problema. Uma pessoa saudável, ela é plenamente capaz de consumir esses alimentos com moderação e continuar saudável. Esse não é exatamente o problema. O problema é que os industrializados, bebidas adoçadas, processados, esses alimentos invadiram a vida das pessoas, modificando muito, comprometendo muito a saúde das pessoas. Aí que está a chave realmente de todas as doenças e as mazelas que a gente vê hoje em dia, principalmente no que se refere a diabetes, a doenças metabólicas. Então não é nos alimentos naturais que está o problema em si. O problema é que a gente tem uma oferta muito grande de alimentos processados e a gente incorporou para a nossa vida e isso tem causado sérios problemas para a nossa saúde. Com a popularidade das dietas de baixo carboidrato, as dietas low carb, muitas pessoas começaram a ter medo do consumo de alimentos com carboidrato, mesmo os alimentos mais naturais, como as batatas, mandiocas, as frutas mais doces. E não há necessidade, de ter medo do consumo desses alimentos, apesar de ser importante que haja uma individualização, uma personalização. E um exemplo disso são as pessoas que moram nas famosas Blue Zones, que são consideradas as regiões com a maior expectativa de vida do mundo. E o que essas pessoas têm em comum, Quais os hábitos elas têm em comum? A maioria dos alimentos que elas consomem são alimentos naturais, que vêm da natureza. No entanto, é a ausência de alimentos processados ou ultraprocessados que fazem a grande diferença nessa longevidade.
Eles acreditam que apenas 20% tem uma relação com a genética, os outros 80% seja realmente relacionado ao estilo de vida, ao ambiente que essas pessoas vivem. Eles se alimentam basicamente de folhas verdes, oleaginosas e grãos, né? Mas existem muitas variações de acordo com a região. Isso é importante porque eles consomem carboidratos, mas são carboidratos naturais, não são carboidratos processados. E o que eles têm ao alcance deles, o consumo deles se limita muito ao que eles são capazes de produzir localmente. Então, se eles consomem queijo, eles consomem queijos de cabra, pecorino, ovelha, né? As bebidas que eles consomem também são vinho, água, não são bebidas açucaradas, né? E eles acreditam muito que o segredo é dedicar o tempo a preparar os alimentos. Tem que dedicar um tempo para preparar os alimentos básicos que os seres humanos consomem há milhares de anos, tornar esses alimentos saborosos. Isso é importante porque nós sabemos que o nosso paladar ele foi destruído pelo açúcar, sal e gordura dos alimentos processados. Além disso, né, nessas blue zones, nessas regiões longevas, a ideia de alimentação saudável, que para muitas pessoas é uma imposição, né, pode ser até um sofrimento, para eles é simplesmente comer normalmente, como eles têm feito há anos, há décadas, né? Uma população que tem sido muito estudada são os Tsimane. É um povo indígena que vive nas florestas no norte da Bolívia. Os pesquisadores, eles identificaram nessa população os corações mais saudáveis do mundo e atribuíram a dieta e exercício físico, né, a responsabilidade por essa saúde cardiovascular incrível, mesmo em pessoas com mais idade. Esse estudo ele foi publicado na Lancet, que é uma revista médica importante, né? E eles avaliaram, né, eles testaram o cálcio da artéria coronária. Esse teste ele procura sinais de obstrução dos vasos sanguíneos e determina a probabilidade de ataques cardíacos. E o que eles encontraram nessa população? Uma prevalência 5 vezes menor do que nas populações industrializadas. Então, do que essa população se alimenta, né? De carboidratos. A grande maior parte das calorias são provenientes de carboidratos, mas de carboidratos naturais. Carboidratos não processados, são alimentos naturais, né? Eles têm uma ausência de alimentação com produtos alimentícios, com alimentos processados, com gorduras ruins. E a gente pode, então, atribuir ao carboidrato, né, o problema, a causa das doenças, do diabetes, né, das doenças cardiovasculares, ou será que a gente pode pensar numa confluência de fatores? Então vamos pensar no aumento da proporção dos carboidratos, vamos pensar na mudança do tipo de carboidrato, a introdução dos carboidratos refinados, né, dos alimentos processados, o aumento da fome, né, a mudança aí do comportamento alimentar, o aumento da fome das pessoas e com isso o aumento total de ingestão, não só dos carboidratos, mas o aumento total em calorias, né, o sedentarismo, o aumento da poluição do solo, do ar, do uso de alimentos que não são orgânicos, né, dos agrotóxicos, o próprio cigarro, todas essas questões envolvidas gerando a doença, né, e o carboidrato sendo um dos fatores. Então, pensar em uma personalização da alimentação, numa individualização para poder decidir aí o que entra e o que não entra e não simplesmente culpar os carboidratos pelas doenças é muito importante. Então, hoje eu consigo trabalhar em consultório pessoas muito saudáveis, dependendo da intensidade da atividade física, com uma carga muito maior de carboidrato do que um paciente diabético, né, que está em tratamento. Agora, até um paciente diabético que já está em remissão, muitas vezes a gente consegue colocar um pouco mais de carboidrato, mas talvez não tanto quanto uma pessoa que nunca foi, né? Então, essa personalização, essa individualização, né, da dieta como um todo, ela é muito importante, ao invés de culpar um nutriente específico.
diferentes células no corpo têm diferentes quantidades de mitocôndrias disponíveis para produzir energia, né? As células musculares são as que têm a maior quantidade de mitocôndrias porque são células de um tecido que precisa de muita energia, porque os músculos eles se contraem, eles dão estrutura ao corpo, eles fazem da parte da composição estrutural do nosso corpo e tem uma função e precisa de movimento, então precisa de muita energia e naturalmente a massa muscular, as células musculares, elas precisam de muitas mitocôndrias. Em oposição a isso, as células de gordura, o tecido adiposo no nosso organismo, não tem tantas mitocôndrias, né? Então, esse já é até um segundo fator que a gente pode apontar como sendo um fator que leva à resistência à insulina, que também pode culminar na diabetes, que é a questão da proporção, da composição corporal desse indivíduo. Quanto mais massa muscular essa pessoa tiver em proporção às células adiposas, a depósitos de gordura, menos as chances dessa pessoa ter resistência à insulina, porque essa pessoa vai ter muitas células com muitas mitocôndrias consumindo glicose e produzindo energia, né? Se essa mesma pessoa ela não tivesse tantos músculos, por exemplo, ela tivesse uma predominância maior, uma proporção maior, favorecendo mais ao tecido adiposo, ou seja, essa pessoa tem muito tecido adiposo e uma baixa quantidade, né, de massa muscular, essa pessoa tem uma maior propensão a ter sim resistência à insulina, porque na relação entre massa muscular e gordura, essa pessoa vai ter muito mais gordura e as gorduras, as células adiposas, elas têm muito menos mitocôndrias, então elas elas utilizam muito menos a glicose como fonte de energia. Então esse é um fator muito importante a se observar também quando se trata de diabetes. Não é só açúcar, não é só trigo, não são só doces, não é só o carboidrato e não é só o índice glicêmico que influencia na resistência à insulina, né? A gente viu que a gordura hidrogenada também os óleos vegetais também contribuem e também a proporção, a estrutura corporal dessa pessoa, se a pessoa tem mais ou menos massa muscular, isso também vai influenciar nessa pessoa ter ou não resistência à insulina. As células de gordura podem sofrer basicamente dois processos, hiperplasia e hipertrofia. Na hiperplasia, elas se dividem, mas não aumentam de tamanho. Na hipertrofia, elas aumentam de tamanho através do depósito de gordura. Cada pessoa tem um limite pessoal de gordura, aonde ela pode armazenar uma certa quantidade. Durante a maior parte da nossa vida, nossas células de gordura conseguem fazer hipertrofia, mas a hiperplasia é restrita até o início ou até mesmo o final da adolescência. Existem algumas pessoas que estão na fase adulta, que conseguem fazer hiperplasia das células adiposas, ou seja, elas conseguem dividir essas células adiposas e, portanto, elas acabam tendo uma capacidade de estocagem praticamente infinita para a gordura. Já outras pessoas não conseguem fazer esse processo de divisão das células adiposas e ficam só com a hipertrofia. O que acontece na grande maioria das vezes é que essa hipertrofia, esse crescimento das células de gordura, faz com que elas atinjam um limite máximo. Nesse momento, elas começam a pedir uma espécie de socorro, ou seja, elas começam a liberar substâncias dizendo: eu não aguento mais tanta gordura. Nesse momento, essa célula de gordura ela se torna resistente à insulina e começa a liberar substâncias inflamatórias, citocinas inflamatórias, que acabam atraindo células do sistema imune para tentar resolver a situação. Como a pessoa continua comendo excesso de carboidrato refinado, continua comendo excesso de calorias, essas células praticamente elas continuam inflamadas e essa inflamação acaba se propagando para todo o sistema, para todo o tecido adiposo, né? Uma coisa interessante que a gente deve observar é que cada pessoa tem um limite. Então, esse limite pode ser pequeno, ou seja, a pessoa pode ser magra e já começar a ter as suas células inflamadas, ou esse limite pode ser quase infinito, como é o caso das pessoas extremamente gordas, extremamente obesas, que conseguem fazer hiperplasia ainda na fase adulta. Existe uma doença chamada lipodistrofia. Essa doença, ela, na realidade, é uma condição genética, ela faz com que as pessoas tenham muito pouca gordura subcutânea. Essa ausência de gordura subcutânea faz com que a pessoa não tenha local para estocar o excesso de energia que é ingerido. Isso faz com que essa estocagem acabe acontecendo em lugares estranhos, como o próprio fígado, como o pâncreas ou como ao redor do coração. Pessoas que têm lipodistrofia aparentemente são magras, têm a musculatura desenvolvida, veias aparentes e são, como a gente diz no meio acadêmico, são trincadas, né? Tem um abdômen de tanquinho.
No entanto, essas pessoas têm uma propensão muito maior para a diabetes, para a questão das doenças cardiovasculares. Essas pessoas não engordam, mas elas têm probabilidade muito maior de encarar, de ter essas doenças. No caso das pessoas que acabam engordando, a gordura ela funciona como uma espécie de amortecedor. Então, esse amortecimento é feito exatamente pela expansão das células de gordura. Uma pessoa, por exemplo, que faz uma lipoaspiração, ela acaba retirando células de gordura do corpo e diminuindo esse poder de amortecimento. É como se você tivesse um carro, tirasse o amortecedor do carro e passasse por um buraco. Qualquer solavanco você vai sentir muito mais quando você está sem amortecedor. A mesma coisa acontece numa pessoa que faz uma lipoaspiração. O grande segredo é você emagrecer sem retirar essas células. As células de gordura continuam lá, propensas a absorver o excesso de gordura, o excesso de energia que você ingere, mas elas estão em tamanho reduzido. Então você continua com as células de gordura e não perde a sua capacidade de amortecimento. A gente tem muito o que fazer pelos pacientes que estão com o diagnóstico de pré-diabetes. Se a gente entender o diabetes tipo 2 como uma doença de resistência insulínica, a gente consegue dar um passo para trás e ver que existe um espectro enorme e existe muito o que fazer por esses pacientes para não deixar que eles evoluam para o diabetes tipo 2. E se a gente não entender exatamente a causa de base que leva os pacientes a ficarem diabéticos tipo 2, todos esses pacientes que foram levemente alertados sobre, olha, você está com pré-diabetes, coma menos, se exercite mais e emagreça, sem muita solução para esses casos, a gente vai invariavelmente ver todos esses pacientes entre 5 e 10 anos de evolução indo para o diabetes tipo 2. Não é à toa que a gente transformou uma doença rara numa epidemia. Então, o que é importante a gente entender? A resistência insulínica ela é um processo crônico, lento e progressivo. Então, ao passo que é um processo lento, ou seja, a gente consegue reverter, é preciso que a gente entenda como reverter para poder fazer realmente alguma coisa efetiva para impedir que esses pacientes passem do estágio de pré-diabetes para o diabetes tipo 2. Lembrando que quem já tem o diagnóstico de pré-diabetes já tem a doença instalada, ela só está no estágio anterior. Então, por que esperar o paciente evoluir para o diabetes tipo 2 para tomar as medidas que a gente já sabe que são eficazes no tratamento, né? Então, a gente precisa entender que a resistência insulínica ela é um processo. Então, primeiro o paciente começa com os hábitos alimentares de excesso de carboidrato refinado, excesso de açúcar, excesso de energia e excesso de armazenamento desses carboidratos refinados, eles provocam essa alteração, essa hiperinsulinemia, que é o sinal inicial. Com a hiperinsulinemia instalada, mesmo com os exames normais, os pacientes já podem apresentar sintomas como hipoglicemia reativa. Eles relatam que não conseguem ficar muitos longos períodos sem se alimentar, que eles logo sentem os sintomas de hipoglicemia mesmo. Tremedeira, uma sudorese excessiva, uma pele empastada, uma sensação de mal-estar, uma necessidade urgente de comer. Então, esse tipo de sintoma hoje em dia está cada vez mais comum em populações cada vez mais jovens. A gente até costumava chamar o diabetes tipo 1 de diabetes juvenil e o diabetes tipo 2 de diabetes de adulto. Isso mudou, infelizmente, porque o diabetes tipo 2 chega e se instala em populações hoje em dia cada dia mais jovens. Então é importante entender que já no estágio inicial de excesso de insulina, com os seus exames completamente normais, o seu corpo ainda dá conta de manter a sua glicemia sob controle, você já tem manifestações iniciais dessa doença que está se instalando. E depois, uma hora, mesmo esse excesso de insulina já não consegue dar conta de manter a sua glicemia em valores normais. É nessa hora que você é diagnosticado como pré-diabetes. O que é importante entender? A doença já está instalada e o tratamento para ela, ele é o mesmo desde o estágio inicial da hiperinsulinemia, quanto para o pré-diabetes, quanto para o diabetes tipo 2. Então é preciso que a gente entenda a base dos nossos hábitos alimentares, ou seja, comer frequentemente, várias vezes ao dia,
sem um espaço entre as refeições para digerir, para usar esses recursos, né, essa energia que fica em excesso, principalmente pelo tipo de alimento que a gente consome, né? Excesso de carboidrato refinado, ou seja, o pão, o macarrão, os alimentos ricos em açúcar, muitos grãos, muitos lanchinhos embalados, todos esses alimentos eles despertam a insulina ao máximo. E se a gente pensar que esses hábitos alimentares são algo que a gente repete diariamente ao longo de anos, esse estímulo constante, crônico, que provoca uma resposta de insulina muito elevada, a gente tem aí o resultado ao longo dos anos nessa epidemia de pré-diabetes e diabetes tipo 2. Então é muito importante entender que é a doença instalada, são apenas estágios diferentes, então a gente deve abordar com a devida urgência e mostrar para o paciente o quanto é importante ele entender a causa de base e que isso é reversível desde que ele entenda o problema e consiga atuar exatamente na causa. Então, comer várias vezes por dia alimentos ricos em grãos, é a foto daquela pirâmide alimentar de novo aparecendo por aqui. A pirâmide alimentar com o comer de 3 em 3 horas é o resultado disso, desses hábitos, é justamente essa epidemia de pré-diabetes e de diabetes tipo 2. Então, os sinais e sintomas de síndrome metabólica são o exame de triglicéridos acima de 150, o exame de HDL baixo, ou seja, menor de 50 para mulher e 40 para homens, uma pressão arterial alta, maior que 130 por 85, a cintura abdominal alargada, maior que 102 para homem ou 88 para mulher, e uma glicemia de jejum maior que 110. Mas é claro que existem outras maneiras de se diagnosticar a resistência insulínica. Uma muito comum é você encontrar no paciente a presença de gordura no fígado, a chamada esteatose hepática, é quase que sinônimo de resistência insulínica, além de outros sinais e sintomas como aquelas manchinhas enegrecidas e aveludadas, chamada acantose nigricans, que aparece nas dobras, né, no pescoço, na virilha, nas axilas. Esses são os sinais mais comuns de resistência insulínica que começam a aparecer quando nós começamos a ganhar gordura na parte visceral, central, no abdômen. Mas como que nós médicos fazemos o diagnóstico de diabetes aqui no consultório? Então temos alguns critérios, por exemplo, a glicemia de jejum de 126 para mais, confirmado em pelo menos mais um exame, já é um diagnóstico de diabetes. Ou então, uma glicemia 2 horas após a administração de 75 gramas de glicose, que é o teste de tolerância oral à glicose. Se esse valor de 2 horas der maior que 200, também é um diagnóstico de diabetes. Ou, por exemplo, a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, também é diagnóstico, além daquele paciente que tem fortuitamente uma glicose de 200 ao longo do dia e ele já tem sintomas característicos de um quadro de diabetes. Então, são essas as várias possibilidades da gente estabelecer e confirmar um diagnóstico de diabetes. Então, quais são os sintomas iniciais do diabetes? O diabetes geralmente não dá sintomas iniciais. É uma doença que a gente fala traiçoeira, né? A pessoa já está diabética e não está nem sabendo. A gente começa a engordar, começa a ganhar gordura visceral, a glicose começa a subir, a hemoglobina glicada começa a subir e a gente não está com sintoma nenhum, até que fique bastante alto nosso diabetes e nós então passamos a ter muita sede, urinar muito, ter muita fome, querer comer toda hora. A urina, ela é doce, tanto que às vezes atrai formiga, dá turvação visual, a gente não enxerga direito, podendo chegar até um caso crítico de subir tanto a glicose, nós temos o quadro de cetoacidose diabética, iremos parar no pronto-socorro, na UTI, enfim.
Esse quadro mais drástico, ele é mais comum no diabetes tipo 1, nas crianças, né? Geralmente são crianças, os pacientes com diabetes tipo 1 no diagnóstico inicial, mas pode acontecer no adulto também. Nessa situação, esse quadro mais drástico pode se instalar em questão de dias, né? Então a criança pode estar bem, em questão de dias ela ter uma cetoacidose metabólica. Mas o mais comum no tipo 2 é os sintomas acontecerem muito tardiamente. E aí você, papai e mamãe, tá preocupado, né? A gente tem um aumento na obesidade infantil absurdo nos últimos 10 anos, com uma prospecção pior ainda. A obesidade infantil hoje é um problema de saúde pública, é grave, é sério, tá? A maioria das crianças está em risco, não é pouca coisa. Quem está com sobrepeso e obesidade nos Estados Unidos já é um problema assim que está dando prejuízo grande para os cofres públicos, sem melhora, tá? Porque não adianta injetar dinheiro e não mudar a cabeça. Então, o que vocês precisam entender, pessoal? Sim, temos diabéticos tipo 2 mais jovens. Sim, infelizmente eu vejo no meu consultório crianças de 10 anos com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. E, sim, eu vejo crianças que têm diabetes tipo 1 ficando obesas por excesso de insulina por comer errado, desenvolvendo resistência insulínica. Então a gente tem o diabetes misto, né, que a pessoa já tem o tipo 1 que é autoimune e ela começa a ter resistência insulínica por dieta errada. E o uso excessivo de insulina para controlar a glicose, porque come errado. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? O que está acontecendo? Por que os jovens, porque cada vez mais jovens têm diabetes? Tipo 2, que é a doença só de velho. Porque as mamãezinhas já dão suquinho de fruta pro bebê, né? Já está proscrito, né? A gente não deve dar açúcar, a gente deve dar fruta. Porque hoje a gente vai na praia, né? A gente vê as mamães dando biscoito wafer, né? Sucos doces, com açúcar ainda, pra criançada, entupindo a meninada de picolé. Aquelas crianças bem pequenininhas comendo aqueles açaís cheios de xarope de guaraná, cheios de açúcar. Doce, 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 né? Vocês já viram isso? Ai, mas que coisa, Janaína. É, mas é. Então nós, pais, e eu me incluo porque eu sou mãe, temos que ter um olhar diferente. A gente não pode aceitar o que a indústria alimentícia empurra. Ah, mas o iogurtezinho rosinha não vale mais do que um bifinho? Gente, cuidado com propaganda enganosa. Cuidado, pessoal, com a pressão da propaganda. Fiquem de olho o que seus filhos estão assistindo nas redes sociais, né? Todo mundo põe lá o telefoninho pro menino ver desenho. Fico de olho no meu filho. Toda hora aparece uma propaganda. Toda hora tem um desenho que de repente todo mundo tá comendo doce, donuts, cupcake, açúcar, picolé. Aí você olha assim, meu Deus, eu já mudo. Unlike. Por quê, pessoal? Porque as crianças têm que comer comida de verdade, tá? Não tem que ser uma dieta low carb para criança. Ela pode comer até arroz e feijão se ela não tiver doença nenhuma. Comida, não biscoito, bolo o tempo inteiro, né? Suco. Ai, Janaína, mas nem uma copinha, um guaranazinho, uma fantinha, um refrigerantezinho, um suco de caixinha é natural. Não, não é. Tá? Quer dar um suco pro seu filho? Dá um suco de limão, sem doce, acostuma ele desde cedo. A criança não sente falta do que ela não conhece. O problema é que as mães ficam assim, vamos dar um suco de limão, tem que adoçar, tadinho do menino. Gente, o sabor ácido é um sabor como o amargo é. A criança vai conhecer os sabores que você apresentar. Então hoje as crianças estão ficando diabéticas porque elas comem comida processada. E não adianta colocar para fazer atividade física. Dependendo do que você dá para o seu filho comer, ele mesmo assim tem risco. Óbvio que a atividade física ajuda. Menos tela, menos de 2 horas de tela por dia, tá? Computador, celular e televisão. Menos de 2 horas é a meta. Mais de 2 horas de tela por dia já aumenta o risco de obesidade na criança. Vamos colocar as crianças para brincar. Vamos colocar as crianças para fazer esporte. E vamos parar de oferecer porcaria o tempo inteiro. Uma coisa é seu aniversário, uma coisa é o Natal, uma coisa é a Páscoa, outra coisa é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. Tirem a comida processada da casa de vocês. Deem comida de verdade para as crianças. Os adolescentes estão ficando obesos. Olha o que eles estão comendo, é fast food.
tempo inteiro. Eu vou no supermercado, gente, eu olho os carrinhos, é comida processada o tempo inteiro. É mini refrigerante, é biscoito recheado, wafer, biscoito. Biscoito água e sal. O que menos tem ali é água e sal, né, pessoal? É farinha, açúcar e gordura hidrogenada. Mas e uma criança muito pequenininha que engorda demais? A mãe pode ter comido errado na gestação. Vocês sabiam que o que o pai e a mãe fazem, antes mesmo, a dieta que eles estão tendo, antes de produzir a criancinha lá, o óvulo com o espermatozoide, interfere no que a criança vai ter na vida futura? Durante a gestação, se a mãe se entope de comida processada, ela está aumentando o risco do filho dela ter diabetes, obesidade, inclusive câncer? Nosso risco de ficar obeso, diabético, começa no útero da mãe da gente. Então, mães, gestantes, pré-gestantes, né, tentantes, melhore o estilo de vida de vocês agora, porque você pode interferir no futuro do seu filho. Antes de ficar grávida, durante a gestação e depois na introdução alimentar. Leve o seu filho para uma boa nutricionista materno-infantil que faz uma introdução alimentar adequada. Tira óleo de soja, girassol do seu filho, tá? Usa azeite, usa banho de porco. Sim, banha, tá? Os óleos vegetais são ricos em ômega 6, que aumenta a inflamação. Tem estudos relacionando o ômega 6, o excesso de óleos vegetais, com câncer. Fiquem atentos, pessoal. Tá? Os nossos jovens estão ficando mais obesos, mais diabéticos. As nossas crianças estão ficando obesas e diabéticas. Imagina essa criança daqui a 20 anos. Que vida essa criança vai ter? Não é normal uma criança ficar obesa. Não é normal, é comum. Mas a gente não pode confundir comum com normal, o novo normal. Tá tudo bem, não está. Várias doenças ocorrem mais em obesos. Tá? Vamos ficar atento a isso, né, pessoal? Hoje, uma das maiores causas de cegueira no mundo é a catarata, né? Catarata é a opacidade da lente dos olhos, que é o cristalino, né? Com a idade, essa opacidade é natural, mas com o diabetes, isso pode acontecer na pessoa muito mais jovem. Então, quando o diabético ele não tem a glicemia estabilizada, ele pode ter como consequência, sim, a cegueira por razão da catarata. A catarata, ela é facilmente operável, né? A cirurgia de catarata hoje é uma cirurgia relativamente comum, porém, para o paciente diabético, o pós-operatório pode ser bastante complicado e ele pode até não conseguir resolver o problema por causa da glicemia instável. A nefropatia diabética é uma das complicações mais graves do diabetes. É uma doença lenta, silenciosa e os primeiros sinais laboratoriais costumam aparecer muito tempo depois do início do estado hiperglicêmico, ou seja, aquele estado que o paciente tem uma hiperglicemia crônica e ele ainda não sabe que tem. A doença renal no diabetes tipo 1 e tipo 2 é bem semelhante e entre os principais fatores de risco da progressão da doença estão o controle glicêmico ruim e a presença de hipertensão arterial, ou seja, aquele paciente que não controla sua glicemia durante anos e com isso também tem um quadro de hipertensão, ele pode desenvolver sim a nefropatia diabética. E uma vez instalada essa doença, se ela não for tratada, ela é progressiva, ou seja, ela vai piorando a função renal e no final ela precisa de diálise, né? Então, ela se apresenta em 3 fases, a nefropatia diabética. A primeira fase é quando ocorre a hiperfiltração, ou seja, o ritmo de filtração do rim, ele aumenta, né? Nessa fase ainda é possível reverter. É uma fase longa que é possível reversão com controle metabólico, ou seja, o controle da glicemia principalmente e da pressão arterial. A segunda fase da nefropatia já é conhecida como a fase que aparece proteína na urina, ou seja, existe proteína no exame de urina simples, podendo ou não haver prejuízo na função renal. E conforme a doença vai progredindo, essa quantidade de proteína na urina vai aumentando, até chegar num ponto que acontece uma quantidade muito grande e mostra que as lesões renais já estão mais graves nessa fase. E hoje a nefropatia
nefropatia diabética é a maior causa de presença de pacientes na diálise no mundo. Uma coisa muito interessante que a gente observa é que os animais na natureza, eles não são obesos, né? A gente às vezes fala, um elefante é obeso, a baleia é obesa. Na verdade não, eles são grandes, eles têm um porte grande, mas eles não têm um percentual de gordura elevadíssimo, eles não são obesos mórbidos, né? Alguns animais que acumulam um pouco mais de gordura, como o urso polar, por exemplo, ele acumula com fins fisiológicos, porque ele vai ter um período sem alimentação, que é quando ele hiberna, né? Então, não é porque ele come fast food, aquilo ali é necessário para ele. Mas, ao contrário, alguns animais em cativeiro que são alimentados por visitantes, por exemplo, alguns zoológicos que não têm uma fiscalização adequada e permite que visitantes joguem comida para esses animais, você vê casos tristes de animais com obesidade mórbida, principalmente primatas, né? Então é onde o homem interfere com a alimentação ultraprocessada, né? Cheia de carboidrato refinado, cheia de óleo refinado, dando para aqueles animais ali e eles se tornam doentes, infelizmente. Não é adequado a gente ficar dando petiscos de formato de padaria para os animais. Isso cria um hábito ruim neles, né? Que depois vai ser muito difícil tirar e é um alimento que adoece eles. Se a gente for pensar, eles não estão... A fisiologia deles não combina com esse tipo de comida, né? Então você senta na mesa e está comendo pão e jogando pedacinho para o seu cão ali ou para o seu gato e você está criando um hábito que vai adoecer o seu bichinho. Então vamos pensar nisso. Se você quer dar um petisco para o seu bicho, dá um pedacinho de frango, né? Um ovinho cozido, acho que eles vão gostar. Bom, então quais são as principais causas de diabetes tipo 2 nos animais domésticos, principalmente no gato, né? Excesso de comida com carboidrato refinado, né? Hoje a gente vê nessas rações comerciais uma quantidade muito grande de carboidratos e elas são altamente palatáveis e então às vezes o animal come demais, ele come à vontade e quanto mais ele pede, mais o responsável dá e isso aí causa um transtorno metabólico, né, no animal. E o excesso de comida rica em carboidratos é a principal causa do diabetes tipo 2 nesses animais, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso e fornecer uma alimentação adequada, né? Você procurando o seu veterinário, conversar com ele sobre a possibilidade de dar comida natural para o animal, que é o que ele evoluiria na natureza comendo, é o que ele escolheria se ele pudesse comprar a própria comida. Com certeza todos os animais iam escolher comida natural no lugar da ração, né? Porque os componentes da ração, eles são ali balanceados e tudo, mas existem elementos ali naquela ração que o animal jamais comeria na natureza. Então a gente tem que pensar muito nisso. Bom, como que a gente percebe que o animal tem alguma alteração que pode indicar o diabetes? O responsável pelo animal, às vezes, percebe que ele está tendo mais sede, bebendo mais água, né? Tendo infecções de urina frequentes, esse é um sinal importante. Também alterações oculares, às vezes o animal, você percebe que ele está enxergando menos, e aí, nesse estágio, significa que já é uma doença crônica, né? Deve sim ser levado ao veterinário no primeiro sinal. Às vezes a fome também aumenta, o animal começa a ter fome por carboidrato, isso é interessante, porque um cão, por exemplo, na natureza, que comeria basicamente carnes, vísceras, né, e pouquíssimos vegetais, ele começa a ter aquela vontade de comer pão, biscoito, todas as vezes que a família está na mesa, ele começa a pedir comida e ele sempre está querendo carboidrato. É exatamente como acontece com humanos, né? A pessoa que tem resistência à insulina, ela tem também esse desejo o dia todo por carboidrato. Isso acontece também nos animais. Então, no primeiro sinal, a pessoa precisa procurar um veterinário para investigar. Tem uma frase de um autor chamado Adam Brown,
que ele disse, o que eu não queria ter ouvido lá no diagnóstico. Você pode comer qualquer coisa, é só aplicar insulina. Gente, vocês sabiam que teve um aumento nos últimos 2, 3 anos em amputações em diabéticos? E não é o diabético velho, não, diabético jovem. O mais importante a ser dito é, hoje já se sabe que o diabetes mellitus tipo 2 tem remissão, tem cura. Os pacientes têm direito de saber que o diabetes tipo 2 é uma doença reversível, desde que os hábitos alimentares sejam modificados. É evidente que essa dieta padrão que se usa hoje é a pior dieta para o diabético, a resposta está ali, só não vê quem não quer.